oitavos anos, tudo bem? Vamos então fazer a correção aí, né, dos ângulos, né, que nós formamos com duas retas e uma transversal, ok? Então eu coloquei o desenho aqui para vocês entenderem, né, que quando nós temos esse tipo de desenho, nós vamos ter aqui três tipos de ângulos, né? Os ângulos alternos, internos ou externos, os ângulos correspondentes e os ângulos colaterais, internos, né, e externos. Então, relembrando aí, né, vamos observar aqui pelo desenho para ficar mais fácil. Na letra A, eu estou pedindo para classificar o ângulo A e o ângulo G. Então, você observa que o ângulo A e o ângulo A é esse e o ângulo G é esse. Eles estão entre as paralelas. Então, significa que são ângulos interiores, internos. E você observa que um está do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então, eles são ângulos alternos, porque um está do lado direito da transversal e o outro do lado esquerdo. Como eles estão entre as paralelas, eles são internos. Então, esse par de ângulos alternos internos. Depois nós temos o ângulo A e o ângulo E. O ângulo A e o ângulo E, eles estão do mesmo lado da transversal. Porém, um está dentro das paralelas e o outro está fora. Então, eles são ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes é sempre um interno e o outro externo do mesmo lado, ó. Ângulo A interno, tá? Entre as paralelas. E o ângulo E, ele tá depois dessa paralela N. Então, eles são correspondentes. Depois, o ângulo D e o ângulo H. O ângulo D, que é esse aqui, e o ângulo H, eles estão do mesmo lado da transversal, o ângulo H do lado de fora da paralela e o ângulo D entre as paralelas. Então, ED e H são ângulos correspondentes também. Depois nós temos o ângulo C e o ângulo G. Estão do mesmo lado da transversal. O G é interno, tá dentro aqui das paralelas, e o C, ele tá fora dessa paralela, né, da paralela M. Então, eles também são correspondentes. Depois, na letra E, nós temos o ângulo C e o ângulo E. Então, observa o seguinte, o ângulo C e o ângulo E, um está do lado direito, o ângulo E do lado direito da transversal e o ângulo C à esquerda. Então, eles são alternos. Como eles estão fora das paralelas, então eles são externos. Então, alternos, externos. Depois o ângulo A e o ângulo F. O ângulo A é esse aqui e o ângulo F esse. Todos dois estão do mesmo lado da transversal e estão entre as paralelas. Então, do mesmo lado, eles são colaterais internos, tá? Depois, na letra G, o ângulo B e o ângulo H. O ângulo B tá aqui em cima e o ângulo H tá aqui embaixo. O ângulo B, ele tá à direita da transversal T
E o ângulo H, ele está à esquerda, então eles são alternos. Todos dois estão fora, então nós vamos ter aqui alternos externos. Eu abreviei por causa do meu espaço. Então, alternos externos. Agora, na letra H, o ângulo B e o ângulo F. Eles estão do mesmo lado, porém, o F é interno e o B é externo. Então, nós temos ângulos correspondentes, tá? Ângulos correspondentes, tá ali abreviadinho. Depois, na letra I, o ângulo D e o ângulo F. O ângulo D está aqui, interno, ele está do lado esquerdo. O ângulo F, ele também é interno, só que ele está à direita. Então, se um está de um lado e o outro está do outro lado, eles são alternos internos, porque todos dois estão entre as paralelas, ok? Então, D e F, alternos internos. Depois, na letra J, nós temos o ângulo C e o ângulo E. Ângulo C está aqui em cima do lado de fora. O ângulo E está aqui embaixo também do lado de fora. O E à direita e o C à esquerda da transversal. Então, eles são alternos externos. Letra J, alternos externos. Depois, na letra K, nós temos o ângulo C e o ângulo H. Eles estão do mesmo lado da transversal. O ângulo C está fora e o ângulo H também está fora. Então, eles são colaterais externos. Todos dois do lado de fora e do mesmo lado. Colaterais externos. E o último, que é a letra L, nós temos o ângulo B e o ângulo E. O ângulo B, ele é externo, tá de fora. O ângulo E também é externo, ele tá de fora. E estão do mesmo lado da transversal. Então, eles são colaterais externos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, né? Principalmente a diferença entre, né? Entre correspondentes, né? E os colaterais. Os correspondentes também ficam do mesmo lado, porém um é externo e o outro é interno. E os colaterais, eles ficam do mesmo lado, todos dois são internos ou são externos. Ok, gente?